Olá, estamos começando o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Um privilégio incrível que a gente tem de estudar a Bíblia com você todos os dias. São 1189 capítulos da Bíblia e a gente vai passando um por um. Já passamos uma vez, vamos passar de novo, porque a gente não para de estudar a Bíblia Sagrada. Quer ver um bonito verso? Está em Salmos. Estou usando bastante Salmos para dar essa introdução, porque é um livro extraordinário. Trata-se do Salmo 47. Então, Deus é o Rei da Terra, é o título deste Salmo. E diz assim: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com voz de júbilo. Tem que ter muita alegria quando a gente vai na presença de Deus. Não temos que ter medo. O respeito, sim. E respeito não quer dizer falta de alegria. Quando vamos à presença de Deus, na oração, quando estamos cantando em meio à congregação, estamos louvando a Deus, uma mensagem bonita que alguém está trazendo para a gente, um texto bíblico que fala ao coração, a gente tem que enchê-lo de alegria e agradecer a Deus. Aqui diz o momento mais alto, né, do ser humano da alegria é bater palmas. O povo angolano, um povo que eu amo muito, eu já estive lá, já contei um pouco da minha história aqui, do sequestro e tudo mais. Um abraço para os angolanos que eu sei que estão nos assistindo aqui, muita gente lá assiste a TV Novo Tempo, mas alguns que eu conheci, quando você contava uma coisa boa, eles batiam palma na sua frente, só você e a pessoa. Eu achava aquilo o máximo. Porque aquela alegria, é como uma criança, né? Ganhou um brinquedinho, eba, eba. A gente tem que levar isso para Deus, é júbilo, alegria, que diz, batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, com entusiasmo. É assim que a gente deve se dirigir a Deus. Capite? Como diria minha avó, é assim. A palavra de Deus é rica em dar estas instruções. Nós estamos num mês muito especial. Neste mês é o mês do Anjo da Esperança e nós estamos arrecadando fundos para os projetos do ano que vem, de 2023. Mas também é o mês em que estamos arrecadando fundos para o final do ano, para programações especiais. Se Deus tocar no seu coração como Anjo da Esperança, fique à vontade. Aqui nós temos os meios para que sua oferta possa chegar, o Pix. Temos aqui também um número de telefone para o WhatsApp. Se você quiser se tornar Anjo da Esperança, é um momento bastante apropriado e agradecemos a vocês do fundo do coração, porque vocês tocam a Rede Novo Tempo, português, espanhol, para todo mundo. Essa é a nossa missão. Nos deixa muito orgulhosos quando encontramos pessoas, eu sou anjo, hein? Eu sou anjo. E assim a gente vai seguindo pela vida, né? A importância dos anjos com os materiais que a gente faz aqui é fundamental. Essa revista, por exemplo, nós estamos enviando gratuitamente, com correio e tudo, para sua casa, graças aos Anjos da Esperança. Se você quiser estudar sobre oração, essa é a revista. Não é? Deus me ouve? Ouve sim. Como Ele me ouve? Você vai saber aqui. Como é que funciona a oração? O que é a oração? Todas as respostas estarão aqui. Não é? Lógico que é um resumo, não é um compêndio, não é uma enciclopédia, mas você tem informações suficientes para saber o que é orar, como orar, não é? E que palavras eu devo usar e que maneira eu devo fazer. Essa revista tem tudo o que você precisa saber. Como recebê-la? Fácil, é pelo correio, já disse. Você pode usar este WhatsApp, não QR Code, esse WhatsApp que está aqui. Você manda a mensagem, quero a revista da oração, ou quero a revista Deus me ouve. Ali eles vão pedir nome, endereço para enviar para você. Da mesma sorte, você pode usar o nosso site, www.novotempo.com/escola bíblica. Aí você vai receber esta maravilhosa revista. Combinados? Então, daqui a pouquinho, vamos ter um intervalo rápido, daqui a pouquinho vamos para o capítulo 3 do primeiro livro dos Reis. Não sai daí, vai ser uma boa experiência estudarmos a Bíblia juntos. Já estamos prontos aí para o capítulo 3 do
primeiro livro dos Reis. Esse é o capítulo de hoje. E nós temos aqui várias histórias interessantes para a gente aprender. São histórias profundas da vida de Salomão. Ele já começa o seu reinado como rei de Israel, unificando as 10 tribos, mais as 2 tribos do sul. A luta de Davi foi sempre essa. Infelizmente, depois do seu reinado, depois de 40 anos, essas tribos vão se dividir novamente e vão ficar divididas até a destruição total. A tribo do norte vai ser destruída no ano 722 pelos assírios. E a turma do sul, Judá, né? Judá e Simeão ali, um pouquinho de cada tribo também que desceu, 587 serão destruídas por Babilônia, porque se afastaram de Deus. Não fizeram aquilo que Deus pediu. Ontem nós vimos isso. Davi dizendo, olha, se você permanecer firme, guardar os estatutos, você vai prosperar como nação e vamos ter sempre uma descendência de Davi até chegar o Messias. Então era isso que iria acontecer. No capítulo anterior, então, nós vimos ele resolvendo as questões das pessoas ácidas, das pessoas que dariam muito trabalho para ele ali. E vários morreram, outro, o Abiatar foi expulso, né? Você carregou a arca, vou respeitar, mas você me traiu também, Joabe e tal, Adonias, Simei, tiveram a paga da sua vida aqui na terra. Agora começa um plano interessante aqui, e o título é Sabedoria do Alto. Aqui Salomão recebe um presente de Deus fantástico, maravilhoso. Começa assim: Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó. A trouxe para a cidade de Davi, até que acabasse de ficar sua casa e a casa do Senhor, a muralha, ao redor de Jerusalém. Muitos trabalhos, hein? Na época de Salomão, então, ele estava construindo os muros, estava construindo o santuário, vai aparecer daqui a pouco aqui. O santuário sendo construído, a casa onde ele ia morar, e trouxe essa egípcia. Vai ter uma história mais para frente dela aí. Bom, o que ele estava querendo com isso, né? Vai apaziguando aqui com o Egito, ele apazigua, casa com uma mulher ou a outra do outro país e tal. Ele manteve a paz. Se você quer assim um epíteto para ele, né? Não está morto ainda, mas aqui na história, mas o rei da paz. O rei que trouxe paz, não teve guerra, ele não precisou mandar os exércitos toda hora como Davi. Davi foi perseguido, desde lá de Golias. Davi sempre se envolveu com guerra, foi perseguido 10 anos por Saul. É um espírito pesado, triste, sempre ali ocupado. Davi escreve vários salmos, né? Os meus inimigos estão aqui, estão dentro do palácio, eles querem me pegar e tal e coisa. Davi teve essa confusão na vida dele, mas ele foi o que expandiu o reino de Israel, venceu os filisteus, tomou a área dos filisteus. Mas aqui fala um pouquinho do sacrifício, que eles sacrificavam nos altos, porque não tinham o santuário, por isso então que ele vai edificar uma casa ao nome do Senhor, que a casa é o santuário fixo. Nós tínhamos o móvel lá para o Moisés durante muitos anos, as viagens. Então, chegou o momento que Deus mantém um diálogo com Salomão. Salomão amava o Senhor, diz aqui no verso 3. Andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Algumas coisas que não precisavam ser feitas ali. Eles precisavam de uma casa. Foi o rei de Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior, ofereceu 1000 holocaustos. Salomão estava também naquele lugar. Em Gibeão apareceu o Senhor para Salomão de noite em sonhos e disse: pede-me o que queres que eu te dê. O que você quer? Pode pedir. O que você faria, né? O que eu vou pedir? Bom, eu vou pedir um navio para poder viajar e combustível que nunca cabe pelo mundo, né? Não sei, sei lá, quero um computador que seja de última geração, que sei lá o que a pessoa pode pedir, né? Eu quero pedir que meu cargo na empresa seja maior, quero ter uma empresa. Cada um ia pedir alguma coisa, né?
Eu quero um casamento para alguns, eu quero me formar, eu quero ter um diploma de advogado, sei lá. Mas o que você quiser, pode pedir. O que é que você pediria para Deus? Deus está lhe dando um sonho, sei lá, uma visão. O que você está querendo, hein? Pode pedir. O que a gente pediria? É bom pensar um pouco nisso, né? O que é mais importante para você? O que seria mais importante no momento desse? Aí Salomão dá uma resposta aqui, puxa vida, uma coisa tremenda. Né? Então ele começa a responder o Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo. E andou mesmo, ele não teve outro Deus. Ele errou, pecou, mas ele nunca deixou de andar com Deus. Davi, esse é Davi. Então, seguindo aqui, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face, mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que agora se assenta nesse trono. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, vem o pedido dele. Tu fizeste reinar teu servo no lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, começou bem. Não sei como conduzir-me. Ok. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Então, dá-me, pois, ou dá, pois, ao teu servo, coração compreensivo para julgar a teu povo, que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Ele pede uma coisa aqui incrível. Eu quero julgar da maneira mais correta. Eu quero saber a diferença entre o bem e o mal. Será que nós pediríamos isso para Deus? Sem pensarmos na história de Salomão? Deus ficou felicíssimo. Estas palavras agradaram ao Senhor, diz aqui, já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte dos inimigos, tudo isso ele podia pedir, né? Mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eu vou te dar um coração sábio e inteligente. Olha, coração sábio e inteligente. Tem uma diferençazinha que a gente faz, conhecimento, por exemplo. Conhecimento é você pegar uma porção de informações e jogar no cérebro. Botar num monte de gaveta por aí. O que é inteligência? Inteligência é colocar nas gavetas o mesmo tema. Ali, separa as gavetas em ordem e tal. E o que é sabedoria? Sabedoria é entender qual é a gaveta que eu preciso abrir agora, qual vai ter a resposta, o que eu tenho que fazer. Tem essa categoria categorizada assim, eu não sei nem se é muito válido, mas eu achei muito interessante. Também até o que não pediste eu te dou, riqueza, glória, não é? Que não haja teu igual entre os reis por todos os dias, mas se andares nos meus caminhos, o verso 14 tem aqui esta partícula importantíssima, se andares, condicional, se andares nos meus caminhos e guardares os estatutos, os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias, ainda isso. Então, se guardares, é importante, hein? Salomão jovem fala sobre a sunamita e tal, a morena, bonita, sobre amor, sobre beijos e etc., no livro de Cantares. Depois ele fala em Eclesiastes, né? O Salomão velho, tudo é vaidade, né? Eu fiz muita coisa errada por aí. Realmente ele se afastou dos caminhos de Deus. E Deus ainda diz para ele assim, o reino não vai se dividir no seu tempo, não vai se dividir depois que você morrer. Você não vai ver isso. Porque ele retornou aos braços de Deus, né? Mas se você andar... Então despertou Salomão, era um sonho e ele ficou maravilhado. Primeira prova de Salomão. Primeira prova. Ele estava ali atendendo as pessoas, resolvendo dilemas, problemas, isso era o costume dos reis também. E havia um problema crucial, um problema horrível, difícil. A mulher prostituta, embora fosse importante para a sociedade,
Ela era a escória da sociedade, não é? Vendendo o seu corpo, não é? Era uma mulher perigosa. Salomão mesmo fala muito das prostitutas, depois que ele usou muitas delas, né? Ele teve uma vida bem complicada, ele perdeu o seu rumo num momento. Mas vamos falar até agora das coisas boas. Mas 2 mulheres prostitutas dormindo num prostíbulo, cada uma delas teve um bebê. Elas dormiam do lado dos seus bebês. Numa noite, uma delas, virando na cama ou no chão, deitou sobre a criança e a sufocou e a criança morreu. Ela percebeu que a criança estava morta, era ainda de madrugada. A outra mulher estava dormindo, o filho do lado, ela pega o bebê, eu estou evitando de ler aqui para passar a história, né? Mas pega o bebê e coloca do lado da mulher que estava dormindo, bebê morto, e fica com o bebê vivo. Ora, a mãe conhece o seu filho, a mãe conhece o seu filho. Claro, principalmente se teve algum tempo de contato, crianças que eram amamentadas aqui, mas de madrugada um pouco para frente, a mãe, que tinha o bebê vivo e agora estava com o morto, acordou para dar de mamar para ele. Estava morto. Ela olhou de manhã cedo, não era o seu filho. Não é meu filho. E a outra está com meu filho. Esse filho é meu. Não. O seu filho é esse que morreu. O meu está vivo. Está vivo. Não, esse é meu, eu conheço o meu filho. Não, e foi aquela discussão até que foram parar diante do rei. Que dilema difícil, o que você faria, né? Uma dizendo, não, é meu filho, não tinha DNA, não tinha nada naquela época, é meu filho, esse é meu filho. Não, esse não é meu filho, o morto não é meu filho, o meu filho é o vivo. Não, esse é o meu, o seu morreu. Salomão pensou, olhou bem e disse, então, o morto é dela, o morto é dela. Então, o vivo é seu, o vivo é meu. Mas o seu não está morto? Ele começou a perguntar. De repente disse assim, por favor, traga uma espada. Verso 24. E trouxeram uma espada diante do rei. E ele disse, tá bom, agora vamos dividir em 2 partes esse menino e eu vou dar metade para cada mãe. Está resolvido. Porque não dá para saber exatamente. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei. Verso 26. Porque o amor materno se aguçou por seu filho. Claro. Disse, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo. E por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia, nem meu, nem dela. Corta a criança. Pronto. Para Salomão já era suficiente. Ele já sabia quem era a mãe do bebê. Já sabia. Se deu um menino para aquela que diz que morreu, não é? Mas é a mãe, essa é a mãe verdadeira. A mãe verdadeira nunca deixaria cortar um filho no meio para resolver uma coisa. A que não era verdadeira faria isso. O filho não era dela. E ele resolve mais um problema. Então respondeu o rei, dai a primeira. Todo Israel ouviu essa sentença, verso 28, e deu aquele uau. Como resolver isso? Uau! O rei resolveu. Sabedoria. O que ele pediu para Deus? Sabedoria. O que é que nós devemos pedir para Deus diariamente? E a gente sabe, lá em Tiago está escrito, todo aquele que pede vai receber sabedoria. Nós precisamos pedir mais sabedoria para discernir entre o certo e o errado, para julgar corretamente. Julgar o caminho dos outros, não o meu caminho. Para onde eu devo seguir dos outros também, mas o meu caminho, certo e errado. O caminho de Deus e o caminho que não é de Deus. Quando ir e quando ficar. Sabedoria. Vamos pedir sabedoria agora para Deus? Pai bondoso, nesse momento nós queremos pedir-te sabedoria. Sabedoria para discernir entre o bem e o mal, cuidado com as palavras, escolhê-las bem, para edificar pessoas e não destruí-las. Senhor, sabedoria para nunca mentir, não necessitar mentir, contar sempre a verdade. Sabedoria para respeitar o sexo oposto, as pessoas mais velhas, as mais novas. Sabedoria para respeitar o meu cônjuge, ser fiel, respeitador. Senhor, sabedoria para entender a Tua palavra, para entender os mistérios da vida. Ajuda-nos a termos esta sabedoria, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã a gente volta com o capítulo 4 do primeiro livro de Reis. Até lá, espero você. A história de Aladim é muito conhecida no mundo. Ela fala de um gênio que vive preso em uma lâmpada que pode realizar 3 desejos para o seu senhor. Imagine por um momento, se você pudesse fazer apenas um pedido a um gênio de uma lâmpada mágica, o que você pediria? Eu creio que a maioria pediria bens externos como dinheiro, casa, cargos, poder, fama. Porém, na Bíblia, aprendemos com um jovem qual deveria ser a nossa prioridade. No 3º capítulo de 1 Reis, encontramos o início do reino do jovem Salomão. Ele tinha a difícil tarefa de substituir o maior rei de Israel, até então, seu pai, Davi. Deus visitou Salomão e lhe pediu que fizesse um pedido, o qual seria realizado. Salomão poderia pedir poder ou riquezas, mas ao invés disso, Salomão pediu sabedoria. Veja o que Deus achou de tal pedido. A partir do verso 10 lemos: Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: Já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Ao invés de pedir poder ou riqueza, Salomão pediu sabedoria. Seu pedido foi tão inteligente, pois através da sabedoria ele conseguiu conquistar poder e riquezas. O inverso é verdade. Pessoas que têm poder ou riquezas, mas não têm sabedoria, não conseguem sustentar seus bens. O site Fatos Desconhecidos conta a interessante história de Antônio, um baiano nascido no ano de 1983, que aos 19 anos de idade ganhou uma bolada em torno de 30 milhões de reais na loto. O ganhador pensou que, como a quantia era alta, o dinheiro nunca acabaria. A história conta que ele recebeu a fortuna, se mudou para um requintado hotel em Salvador e organizava festas regadas à extravagância. O resultado é que em pouco tempo o dinheiro acabou e o rapaz precisou voltar a morar na casa da mãe e trabalhar como empregado em um restaurante. Percebe como a sabedoria é importante? Ela é a base que sustenta as conquistas de nossa vida. Por isso, ore a Deus pedindo o mesmo que Salomão pediu: sabedoria.